da classe, ele se diploma, alcança o diploma universitário e se afirma no meio intelectual dinamarquês. Ele faz traduções, ele passa a viver realmente a vida cultural. Ele faz traduções, ele escreve teatro, publica poesia e ficção, e inclusive é autor de um romance chamado Improvisador, que lhe dá alguma fama nacional e internacional. Eu não conheço esse romance, isso aqui eu estou repetindo dos dicionários de literatura que falam que ele começa realmente se dedicando ao público adulto e ao teatro. Mas em 1835 é quando ele, agora já com 30 anos, ele descobre a sua vocação. Ele publica a primeira série de contos destinados à infância. E a partir daí ele descobre esse grande filão literário. Então todo ano, sobretudo por volta do Natal, ele lança um volume de contos endereçados ao público infantil. Isso é uma prática que no século XIX é relativamente comum, um livro lançado por volta do Natal destinado ao público infantil. E esse tema do Natal e Ano Novo é o tema aqui desse conto que a gente vai falar. Ele vai lançando sistematicamente essas obras até 1872, quando ele interrompe a série. Ele já tem nessa altura mais de 150 relatos, histórias dedicadas à infância e era certamente o nome mais popular da literatura para crianças na Europa. Bom, as histórias do Andersen, elas originalmente são narrativas folclóricas. Ele está muito próximo, nos primeiros livros, da tradição de, por exemplo, Charles Perrault, do século XVIII, dos irmãos Grimm, aquelas histórias de Chapeuzinho Vermelho, aqueles contos de fadas. Ele nasceu no meio popular e ele trouxe essa tradição para dentro da literatura infantil e deu continuidade a isso. Mas, na realidade, ele se destacou foi por ter criado histórias da sua própria, vamos dizer, ter inventado histórias da sua própria lavra. E é isso, e as mais famosas são justamente as criadas por ele. Nenhuma é tão famosa quanto o Patinho Feio, que é de 1844, e que a gente pode até ver alguma coisa autobiográfica, assim, nessa dificuldade de integração com o grupo, que está na origem da história pessoal de Andersen. Mas aqui nós vamos falar de outra história, que é a Menina dos Fósforos. Essa história aparece na coletânea de 1848. É um pouco mais nova que o Patinho Feio, que é realmente um marco tão forte na história da literatura que a gente nem precisa relida essa história para saber do que se trata, né? Quer dizer, passa a ser uma figura quase arquetípica dentro da tradição ocidental. Bom, essa história é uma história bem curta, a história, estou comparando com o Patinho Feio por ser mais popular, que é uma história de vários episódios. Essa tem um único episódio, né? Ela se passa na noite de Ano Novo. Eu me avali dessa coleção, que é a única tradução para o português direta do dinamarquês. Foi publicada um tempo atrás e não sei se continua no mercado, mas algumas edições são indiretas e outras são do dinamarquês, mas fracionadas, né? Nas obras, nas histórias individuais. Não é propriamente uma edição para crianças, essa porque não tem muita ilustração. Então a história se passa na noite de Ano Novo e tem como protagonista essa menina que está passando frio, né? Uma garotinha que ele caracteriza como pobre, descalça e com a cabeça descoberta. Quando começa a história, ela tem sapatos, a primeira coisa, ela perde os sapatos, no primeiro parágrafo ela já perde os sapatos, né? Então ela já está descalça. Então ela fica no segundo parágrafo, ela está numa pior situação do que no início, né? Agora ela está sem dinheiro, se não vendeu nenhum palito de fósforo, e também enfrentando a neve e o frio. Há um contraste, ele estabelece a seguir um contraste entre o frio, a escuridão, a neve que a menina vive, com a celebração do Ano Novo, porque ela está vendo nas casas, eu vou citar aqui, as janelas iluminadas, né? E ela sente o cheiro da comida. Bom, aí ela tenta se proteger no parágrafo seguinte, né? Estou ouvindo parágrafo a parágrafo, porque a história é muito sintética, né? Isso aqui no quarto parágrafo, ela tenta se proteger, então ela senta entre duas casas, né? Num espacinho assim, entre duas casas para se proteger. Mas ela continua sentindo frio, mas ela acende o primeiro fósforo, né? Ela para se aquecer. E aí ela tem a primeira visão,
dizer assim, entre aspas, né? Ela tem a sensação de que ela está junto a uma lareira, né? Então ela fica sentindo muito quente com aquele fósforo aceso, mas o fósforo apaga. Bom, aí ela acende o segundo fósforo no parágrafo seguinte. E aí ela tem uma nova visão, né? Quer dizer, vem junto com o acender do fósforo essa fantasia, que é da comida, o ganso assado que fumegava. Então ela tem essa hipótese imaginária de se alimentar. Mas o fósforo apaga de novo. Ela acende o terceiro fósforo, né? E agora ela tem a visão de uma árvore de Natal, né? A família, aí tem uma família que está festejando o Natal, tem milhões de velas coloridas, etc. E ela tenta, inclusive, estender as mãos e apanhar essas figuras que aparecem para ela, mas o fósforo se apaga. Inclusive o narrador diz assim, as velas de Natal foram subindo, cada vez mais ela viu que eram estrelas cintilantes. E ela diz assim, vendo uma estrela que cai, deve ter morrido alguém. E ela lembra aí um dito da avó, né? A avó diz para ela, quando uma estrela cai, sobe aos céus uma alma. E aí ela vai acender o quarto e último fósforo da história. Ela arrisca o fósforo e vê então essa imagem da avó, que de certa forma vem buscá-la, né? A menina diz, vovó, me gritou a pequena. Esse é o penúltimo parágrafo da história, né? É muito curta mesmo. Leva-me contigo, sei que não mais estarás aí quando o fósforo se apagar. Desaparecerás como uma boa lareira, o delicioso ganso assado e a grande e linda árvore de Natal. Então aí para manter essa imagem protetora da avó, ela risca todos os fósforos que estavam no pacote, como diz o narrador, para ter a avó ali ao seu lado e retê-la, né? Então, tem, é claro, o narrador cria uma imagem também mágica aqui, né? Claro, só do ponto de vista fantástico mesmo que a gente pensaria que isso aconteceu. O clarão dos fósforos, diz o narrador, tornou-se mais intenso que a luz do dia. Nunca a avó fora tão grande e bela. E aí o final da história, a avó como que apanha a criança e elas vão felizes, como ele diz, para as alturas onde não havia frio, nem fome, nem apreensões, voaram para junto de Deus. E aí termina a história. Bom, essa história que a gente vai discutir, então eu não gostaria assim de fechar uma interpretação, eu gostaria apenas de chamar atenção para alguns recursos que ele usa. Primeiro, que é uma história muito triste, né? Ela é melancólica, de uma criança totalmente desprotegida, abandonada, entre aspas, pela família, e que pela fantasia, pelo imaginário, compensa isso, representado pelos fósforos que ela consegue acender. É uma história, ao mesmo tempo, muito triste, de uma criança muito infeliz, muito sozinha, mas que ele tenta apresentar com um certo final feliz. Né? Quer dizer, ele consegue, de certa maneira, virar o sentimento do leitor. O leitor vai se compadecendo, vai se identificando com a criança, mas, ao mesmo tempo, esse processo compensatório representado pelos fósforos, pelo calor, pela luz, acaba tendo uma solução na medida em que a morte leva a uma transfiguração junto a Deus, como ele diz, né? Quer dizer, é sempre uma forma de não passar um sentimento para o leitor de perda, mas de recompensa. Isso que parece curioso nessa história. Então, isso é o que eu queria dizer assim, para a gente começar a conversar, e vou deixar a interpretação mais hard para a Marlene. Bom, então, boa noite. Boa satisfação que eu estou aqui. Então, eu preparei alguma coisa para a gente discutir. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da SPPA, nas pessoas do Rudiá e da Regina, não como um agradecimento formal, mas como um sentimento de grande emoção pela oportunidade de entrar em contato